안녕하세요. Bom, gente, então no vídeo anterior, no episódio anterior... Não, corta. Vídeo anterior. Episódio. Já que ele é bom, né? É. Boa noite. 안녕하세요. 안녕하세요. Oi, gente, eu sou Tica Park. Eu sou Alfredo Park. E nós somos a família coreaneira. Coreano com... Brasileira. E no episódio anterior, a gente falou sobre como nós nos conhecemos até a parte do noivado, né? Quando eu pedi ela em noivado. E agora, nesse episódio, a gente vai falar sobre a nossa vida pós-noivado e casamento, como é que foi. Quanto tempo durou o noivado e quando que definitivamente nós ficamos juntos, né? Depois de 6 anos de namoro à distância. E quem não assistiu o episódio anterior, clica aqui embaixo na descrição, tá o link do vídeo. Assiste lá para você entender o episódio de hoje. Ok, então nós ficamos noivos em dezembro de 2013 e a gente foi casar em setembro de 2015. Só que a gente não tinha marcado data. A gente foi vivendo. Porque, como a gente disse no outro vídeo, tinha muito choque cultural, muita diferença da minha forma de viver e da forma do Alfredo. E apesar da gente saber que queria ficar junto, na hora que chegou o momento de marcar a data do casamento, meio que deu um frio na barriga. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, é agora ou nunca? Será que eu vou? Será que eu não vou? E assim, depois, ao mesmo tempo eu pensava, não, eu não nadei tanto pra morrer na praia, né? É uma coisa que a gente sempre quis. Eu tenho que ter coragem, tem que ir, a gente tem que marcar essa data mesmo. Só que eu fiquei enrolando muito tempo para poder marcar, né? Por Alfredo a gente já ficava noivo, já casava e pronto. Só que aí eu fui pensando quando que seria, como que ia marcar essa data. E até que a gente ficou sabendo que na cultura coreana não pode casar com 9 na idade, né? Diz que não dá sorte. Não uma dá coisa sorte. assim Tem muita superstição na cultura e tudo, e aí a gente não gosta de arriscar nada, não. Aí a gente foi pensar como que faria, porque em 2015, em setembro, ele ia fazer 29 anos. E aí a gente teria que casar ou antes disso, ou só um ano depois, né? Então, ou até setembro de 2015, ou só depois de setembro de 2016. E aí eu resolvi marcar a data pro último final de semana antes do aniversário dele. Ou seja, eu teria 28 anos e quase 29 anos, né? Faltando uma semana para completar 29 anos. E aí eu fui e marquei essa data, a gente casou na minha cidade mesmo. Eu que organizei as coisas lá sem a participação dele para não ter conflito. E fui fazendo as coisas tudo lá, um ano inteiro fazendo de preparação. E foi um momento muito desafiador para mim, porque eu nunca fiz festa, assim, nunca fui muito de organizar. Foi a primeira festa, tanto que com 15 anos eu falei com meus pais que eu não queria festa. Nunca gostei muito, assim, gosto muito de ir em festa, mas não de organizar a festa, tenho preguiça disso. Mas como era nosso casamento e eu ia embora e eu mudar minha vida para sempre, como mudei minha vida radicalmente, eu falei assim, não, merece uma cerimônia com a minha família, a família dele, os amigos mais próximos, para despedir mesmo desse ciclo, né? Eu tava encerrando um ciclo e tava começando um ciclo novo na minha vida. E que era um ciclo que eu queria pro resto da vida, assim. E aí eu falei, não, merece uma cerimônia. Só que tem um porém, a família dele é toda budista e a minha família é católica. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma cerimônia que mistura as duas coisas, mas não pode misturar muito para não... E aí eu fui pensando, tendo ideia, e falei, quer saber, eu não gosto de nada muito normal, muito comum, né? À toa que eu tô casando com uma pessoa tão diferente. É diferente, anormal. Anormal. Aí eu fui e pensei, vou fazer uma coisa diferente, não vou seguir nenhum padrão, nenhuma regra, vou fazer do meu jeito. E foi assim que eu fui fazendo, sem pegar muita opinião dele também. A única coisa que eu falava assim, ó, quero que seja numa chácara de dia, você anima? Ele, pode ser. Então tudo que eu falava pra ele pode ser. Então isso também ajudou muito pra não ter conflito, porque ele não tinha também aquele sonho de fazer de um jeito ou de outro. Eu, apesar de ser católica, eu nunca tive o sonho de entrar na igreja vestida de noiva, nunca tive muito isso. Então fazendo um sítio, num lugar aberto, num campo, com o sol se pondo, eu acho que seria mais nossa cara, assim, né? E foi assim que a gente fez. Foi muito bonitinho, bem simbólico a nossa cerimônia, foi muito bonita.
E foi um momento de despedida mesmo. Só que eu já havia me despedido da minha casa, da minha família, das minhas coisas antes. Porque as coisas vão acontecendo. Quando você tem um propósito, você acredita que aquilo vai dar certo, as coisas vão acontecendo e a gente não precisa se preocupar como, né? A gente sempre fala isso, não preocupa como. Se você acredita e faz e movimenta para que a coisa dê certo, a coisa vai fluindo. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: para quem tem um bom porquê, o como não importa. As coisas vão acontecendo, a gente faz do mesmo jeito. As coisas vão fluindo e vai as portas abrindo. E muita gente me perguntava assim: não, mas você vai casar e vai largar a sua empresa aqui na sua cidade, vai embora para Belo Horizonte, vai fazer o que lá? Vai trabalhar com o quê? Eu falo: não sei, só sei que vai dar certo. Vai aparecer, vai acontecer, as coisas vão dar certo. E aí as coisas vão acontecendo e meu telefone tocou lá nas férias e era alguém me chamando para poder trabalhar, porque eu saí mandando currículo, né? Já sabia que eu ia embora. E aí precisava de mim naquele mês. E eu falei: não, peraí, eu tô organizando o casamento, me dá mais um mês para eu poder organizar minhas coisas e vou. E fiz isso correndo, voltei de férias, organizei tudo que dava para organizar, organizei as coisas na empresa e partiu o BH. Mudei de mala e cuia. Então foi uma antecipação da vida de casado já em junho, no final de junho eu mudei para casar em setembro. E foi um momento muito importante, porque eu sou muito apegada com a minha família, então esse momento de dizer adeus para eles e mudar foi uma quebra, uma ruptura. E aí eu chorei muito, mas eu chorava assim, sabendo que eu estava indo realizar um sonho, né? Que eu estava indo atrás do meu propósito, que era ficar com o Alfredo e construir uma família junto com ele. Só que ao mesmo tempo eu estava deixando de ser filha, de ser a filha querida, caçulinha, mimada por mamãe e papai, que era muito bom o tempo que a gente estava lá vivendo juntos de novo, né? Depois da faculdade que eu voltei para casa. E foi um momento muito especial. Foram 6 anos morando com eles de novo, readaptando, né? Depois de ficar 6 anos em Viçosa, a vida de estudante a gente muda muito. E aí eu tava naquele momento assim de despedida. E se eu tivesse vivido isso tudo junto com o meu casamento, eu acho que seria muita carga emocional junta. Então foi muito bom isso ter acontecido meses antes. Porque aí no meu casamento eu tava já pronta, assim, pra curtir o momento, o casamento, porque eu já tava morando em outro lugar. Então não tinha mais aquela carga emocional da despedida. Então seria só a cerimônia ali, a festa pra celebrar com todo mundo, com nossos amigos, com a nossa família. Aquele momento que foi muito especial pra gente, né? Você quer falar alguma coisa do casamento? Não, o casamento foi muito bom. Você foi um convidado. Eu fui um convidado eu que casou lá. Mas você foi o melhor convidado. Sim, foi muito bom. E esse tempo que eu fui morar em Belo Horizonte antes do casamento foi muito importante, porque já foi um período de adaptação. Porque como a gente contou no vídeo anterior, a gente morou junto com os pais dele, né? Com os pais do Alfredo durante 2 anos e 2 meses, mais ou menos. E foi um período já para eu me adaptar, para ver como que era viver junto ali de uma cultura tão diferente, porque foi um período de muito aprendizado para mim, né? Eu estava inserida mesmo dentro de uma família coreana, não era só eu, brasileira, com toda a minha cultura brasileira, casei com um coreano e a gente entrou para dentro de uma casa e ali a gente brigava porque a gente é diferente. Não foi assim. Foi eu que saí da minha zona de conforto, entrei para uma família coreana. E ali no dia a dia eu aprendi as coisas sobre a cultura, aprendi em mínimos detalhes como que é a forma de relacionamento, de respeito, que isso é muito forte na cultura deles. E isso eu fui aprendendo dia por dia. Então ter ido para lá antes do casamento foi muito importante para eu já ir entendendo como que era. Porque uma coisa é quando a gente namora, né? Que a gente tem uma ideia de como que é. Encontra um fim de semana, num feriado, viaja junto com a família, mas a gente não está vivendo junto. E ali não, depois do casamento a gente deu continuidade em morar junto e ficou até setembro de 2017. A gente morou, 2 anos. Foram 2 anos e um pouquinho que a gente morou junto, na mesma casa com a família do Alfredo. Então foi um momento de muito aprendizado. Não foi fácil, não é fácil até hoje, porque eu sou brasileira, moro no Brasil, mas convivo diariamente com a família coreana.
Então isso é o mais difícil, porque se fosse eu saindo do Brasil para morar lá na Coreia, é diferente, porque lá eu já estava em outro país, tendo que adaptar a cultura de lá. Só que não, eu tô no meu país, me adaptando a uma cultura diferente. Então isso é o que mais pesa, assim, o maior choque, eu acho que é esse, né? E o casamento não teria durado até então, não teria dado certo, eu acho que se ela não tivesse se adaptado à nossa cultura, porque quem olha de fora acha que é simples, que é fácil. Só que para uma mulher sair de casa e morar com a sogra, sogro, uma mulher mimada. Mimada, não é fácil. Tem muita gente que fala assim, nossa, não sei como é que a Tica aguenta, como é que ela dá conta. É isso porque a minha mãe principalmente tem um gênio muito forte, ela tem uma cultura coreana muito, muito enraizada. E se não se adaptar não tem como, né? Por isso que por vários momentos eu pensava assim, olhava e eu ficava pensando, será que a Tica vai dar conta ou será que ela vai pedir para sair, né? Porque é uma fase muito difícil de adaptação. E eu falo, acho que se fosse uma outra pessoa não teria aguentado, né? Não teria aguentado esse trânsito. Fala que se não fosse comigo que ele não ia casar. Eu sempre falei que se não fosse com ela nenhuma pessoa daria certo, porque eu vejo no dia a dia, né, a barra que ela precisa passar e que é difícil. Então, não sei se vai ter gente aí que está assistindo que pensa em casar com um coreano, que pense 5 vezes antes, porque esse choque de cultura é muito difícil e não dá para querer mudar a minha cultura, a nossa família ou dos meus pais de aceitar, porque como eu falei, isso faz parte da cultura, né? Então para dar certo tem que se adaptar. Então no início foi muito difícil. Hoje a cozinha, a comida coreana, né? Fala algumas coisas em coreano, entende bem o que os meus pais falam, inclusive quando eu falo em coreano, já está muito bem adaptado, né? O nosso filho também tem sangue coreano, o Arthur, o Benjamin que está chegando. Então isso tudo fez com que a gente conseguisse vencer esses desafios, né, diários. E eu sei que a gente vai ter muito desafio pela frente, né, mas quando as pessoas perguntam assim, como se fosse o segredo, que não tem o segredo, mas qual que é a receita do bolo para que vocês consigam continuar sempre juntos e saudáveis? É exatamente entender o lado do outro, né, ter empatia e saber que tem o outro para a gente contar, né? Em momentos difíceis, um tem o outro para seguir em frente. Então, respeito, equilíbrio. Muito respeito, muito equilíbrio. O Alfredo está falando que a gente precisa ter muita empatia e realmente é isso. Assim, desde o início a gente tem muita empatia um pelo outro. O carinho também que ele tem com a minha família, sabe? Ele sempre foi muito, muito bem recebido lá em casa. Todo o carinho que ele sempre teve, o respeito, e isso encantou muito os meus pais também, sabe? Eles viram que realmente o coreano ele é diferente, ele é muito educado, respeitoso, o respeito com os mais velhos é muito bonito, a gente coloca muito isso no Arthur também, sabe? O Arthur chegar, cumprimentar o primeiro pedaço de alguma coisa que ele vai comer, ele oferece pro vovô e pra vovó. E isso é muito lindo, e isso a gente quer seguir, sabe? Essas coisas da cultura coreana, a gente quer levar para os nossos filhos e ensinar para eles. E como eu falei, para eu poder ensinar isso para os meus filhos, eu teria que aprender, né? Então por isso que eu entrei de cabeça mesmo, nunca me arrependi, espero nunca me arrepender, porque eu abri mão mesmo da minha cultura, de tudo que... de estar, né? Apesar de estar no Brasil, de estar junto da minha família, porque eu queria estar e fazer a minha família junto com o Alfredo crescer, e a gente está fazendo, a gente já está indo para o nosso segundo filho, e a gente quer isso, assim, sempre acreditando que vai dar certo, que a gente dá conta de encarar qualquer coisa, e esse maior desafio que a gente passou desde o início, que é a nossa cultura diferente, isso só nos dá força para encarar qualquer desafio que vem na nossa vida. Então, sempre juntos a gente encara, se o momento é de dificuldade, a gente vai junto, um do lado do outro, um apoiando o outro, né? Sempre assim. E a gente, é muito importante vocês, né, quem é casal, ter sonhos, os mesmos sonhos juntos. Né? Não uma coisa assim, o meu sonho é ter uma casa assim, o sonho dela é ter um apartamento tal no campo, o meu é na praia, o dela no campo. Eu quero ter se ela morar no Nordeste, ela quer morar no Sul.
Não dá, a gente tem que sempre pensar como uma cabeça só. Não que a gente gosta de tudo da mesma forma, não é isso, mas a gente tem sempre o nosso objetivo alinhado. É pensar na família, família é mais importante. Pensar na família, sempre no bem-estar da família. E isso é muito importante que ele está falando. A gente faz muito exercício de mentalização, de imaginar, para a gente já conseguir imaginar o nosso futuro e correr atrás do nosso sonho, né? Partir para a ação. Então eu sempre falo assim, vamos imaginar, hoje a gente está em tal lugar, morando do jeito que tá e tá bom, mas como que a gente quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos? Aí a gente fecha o olho, imagina, imaginei uma casa, não sei assim. Eu falei, não, mas eu pensei num apartamento, então vamos entrar num acordo. A gente pode ficar numa casa depois, passar a experiência num apartamento, então a gente sempre alinha isso pra gente ter os mesmos sonhos, né? Pra não ficar um indo pra uma direção e o outro pro outro, porque é isso que frustra o relacionamento. Você esperar que o outro queira a mesma coisa que você quer, mas às vezes você nem fala o que você tá querendo. E aí o relacionamento vai indo por água abaixo, porque aí vem as brigas, os conflitos, as pessoas nem entendem por que estão brigando tanto. Às vezes é porque não está alinhado aos mesmos objetivos, né? E aqui a gente sempre busca isso. Um tá alinhado com o outro, o que você está almejando, o que você está buscando, o que eu quero, o que para mim é melhor, pra gente poder estar sempre em sintonia. Bom, gente, então o episódio de hoje foi esse. Nós falamos mais sobre o nosso casamento, né? Como é que foi a vida depois. Um resuminho. Então, se você quiser saber mais sobre algum outro assunto, uma curiosidade, entrar em algum assunto dentro do que a gente falou, com mais detalhes, comenta aqui embaixo, compartilha o que você achou desse vídeo, o que você achou da cultura, como é que foi, ou do que você tem feito, do que a gente fez também. Então é isso que a gente acredita, muito na sintonia do casal, e que quando a gente está alinhado, as brigas elas acabam ficando de lado. Não que não briga, né? A gente briga, mas a gente sempre conversa para entender o porquê. No momento tem hora também que um fica calado enquanto o outro tá lá brigando sozinho, aí depois que passa a raiva vai e conversa, fala, não, peraí, vamos conversar por que isso aconteceu, por que a gente tá brigando. Então sempre deixar alinhado quando tem algum conflito, né? São brigas que a gente fala assim, briga saudável, não é aquelas brigas de xingar, de... É porque também ninguém tem que concordar com o outro em tudo, né? Sim. Um não é submisso ao outro aqui, então a gente tem as nossas diferenças, só que a gente sempre tem que conversar sobre isso, para poder entender o porquê que naquele momento aconteceu aquilo. E alguém chegou aqui. Oi! Então, gente, é isso, o Arthur acordou, apareceu aqui. Não sei se ele vai querer dar um tchauzinho, porque ele tá meio sonolento ainda. Mas então é isso, se você passa por esses momentos, ou acredita nisso que a gente tá falando aqui, de estar sempre alinhado com os objetivos, os sonhos do casal, sempre claros, né, um pro outro, comenta aqui embaixo se você quer saber alguma outra coisa assim sobre a nossa família, a nossa vida, como que é, pergunta, põe um comentário aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, dá um curtir, se não gostou, dá um dislike também. Não, dá dislike não, só dá um like. Mas se der o dislike, explique por quê. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder receber notificação quando algum outro vídeo entrar no canal. E é isso, gente. Vamos agora cuidar do nosso nenenzinho que acordou aqui. Então é isso. Tchau, tchau. Falei, então é isso, gente. Assim. Eu falei, então tá bom. Ué, então é isso. Fiquei te esperando dar o tchau, tchau. Eu falei tchau, tchau. Não, você ficou assim, então agora você fala, então é isso. Então vai lá de novo, então, fazer um mais. Ah, mas agora não, gente, já deu tchau, tchau. Não, corta. Já deu. Eu já falei, deu já, tchau, tchau. Tá, você quer dar um oi, amor? Já foi. Oi? Quer não? Então está tudo molhado. É lógico, papai cobre nesse calor. Um calor. Tô abaixo. Tá frio. Opa. Não quer na mamãe? Soltou pum? Não. Sabe o que a mamãe fez? Bolo. Bolo de cenoura com chocolate. E na sessão anterior... Aí corta não cenoura. Vai, ó. Na sessão anterior? Parecia o Kiko chorando. Tá bom, vou começar só do episódio. Meu. E no episódio...
Não vai no anterior, não. Não. Aí no episódio, né? E no... Durma. 1, 2, 3 e...